Irmãos, nós somos gerados e cuidados por Deus para darmos frutos. Deus nos gerou para que nós pudéssemos dar frutos. E Deus cuida de nós para que nós possamos dar fruto. Eu vou ler um texto que está em Lucas 13, da figueira estéril. E esse texto, ele não é um texto fácil, porque esse texto, ele traz a ideia de julgamento. O capítulo todo, na verdade, essa história nasce de uma conversa de Jesus, dos fariseus, definindo que alguns galileus tinham sido massacrados por Pilatos por causa dos pecados deles, que aquilo era julgamento de Deus. E aí Jesus vai dizendo que, vocês acham que esses que sofreram isso, eles são mais pecadores do que os que não sofreram, que o sofrimento se explica simplesmente por uma questão de julgamento. E aí ele fala de uns judeus também que sofreram um acidente, e ele disse, esses daqui são mais pecadores do que os outros judeus, por isso eles sofreram esse problema. E aí Jesus começa a falar sobre o julgamento, e como é difícil para a gente, às vezes, essa perspectiva do juízo, de que de fato nós iremos de alguma forma, e isso é muito claro na palavra, prestar contas com o Senhor a respeito da nossa vida e da nossa fé. E aí eu queria ler o texto de Lucas 13, do versículo 6 ao 9. Eu vou pegar só a parábola. Eu não vou entrar nesse contexto do antes e do depois. Vou pegar aqui só a parábola, que diz o seguinte. Então contou esta parábola. Um homem, ele tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ele foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la e inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais 1 ano. Eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. É um texto fácil, irmãos? Ele não é fácil. Ele não é fácil na perspectiva do corte-a. Corte-a. Tire ela daí. Por que deixar ela ocupando o terreno inutilmente? Em outras versões diz inutilizando o terreno. E aí traz a ideia de que aquela figueira que não produz fruto, ela atrapalha muitas vezes as outras plantas que estão ali do lado. Está fazendo sombra, está tirando os nutrientes da terra e não está produzindo fruto. Corte-a. Eu queria sair meio que quebrando esse texto. E a primeira parte que me chama a atenção é quando diz que o dono da vinha, ele foi procurar fruto nela. Ele foi procurar fruto nela. E de que Deus, ao olhar para cada um de nós, Ele sim, de fato, vem procurar os frutos. De que não, Ele como dono de uma vinha, Ele não simplesmente coloca as plantas lá, e aí se cada uma, mas essa aqui não está dando fruto não, mas essas outras aqui dá. Deus não olha para a gente no atacado. Deus olha para a gente numa relação pessoal conosco. E é como se Ele viesse passando, e aí Ele vem olhando para cá, isso aqui é a vinha. E todos aqui, que estão aqui, são vamos dizer que nós somos as plantas, e é usado muito essa relação no Novo Testamento. E Ele vai passando e Ele olha, Ele procura fruto. Eu passei, olhei para o Najib e procurei fruto nele. E o que esse texto diz é que Deus, Ele sim, Ele para olhar os nossos frutos. Por quê? Por quê? Se você olhar para uma planta como essa daqui, ela está meio surrada, né? Está meio surrada. Isso não é um figo, não é uma figueira que dá figos. Mas se você imaginar que isso aqui fosse uma figueira, o fato dela estar simplesmente com folhas e não dando o fruto, cumpre o propósito dela? Ela está cumprindo o propósito dela? O propósito dela é dar figos.
Parece que uma figueira que simplesmente cumpre os seus propósitos secundários, de sombra, de folhas, ela não atingiu o seu objetivo. Porque o objetivo dela é dar frutos. E quando nós lemos a palavra em João 15, versículo 16, diz que vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Deus para pertinho da gente e olha para a gente para ver se nós estamos dando os frutos que Deus designou que nós dessemos. Quando nós vamos para Efésios 2, versículo 8 e 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. E nós paramos muitas vezes nesse texto. Nós gostamos muito do 8 e do 9, para legitimar uma salvação pela graça, e a salvação é pela graça. Mas o versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E quando nós pensamos no fruto, e nós pensamos na obra, nós estamos muitas vezes limitando isso a fazer coisas. Nós pensamos muito no fruto, como se o que é que nós estamos fazendo para a obra. E para mim a consciência e o fruto verdadeiro não está no fazer. Ele está onde? No ser. Quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, esse fruto não é o tanto de coisas que nós fazemos, mas é em quem temos nos tornado. O fruto não é uma capacidade de realizar, mas é uma capacidade de ser que o Espírito nos confere, que a fé nos confere. Então, quando nós pensarmos no fruto hoje, imaginarmos uma videira, uma figueira que não dá fruto, que não dá figo, não comece a pensar as coisas que eu tenho feito. Eu não tenho feito isso, eu não tenho me envolvido com aquilo. E a gente às vezes sai dessas palavras pensando em que nós não estamos fazendo o que nós precisávamos fazer. Parece que o fruto é alguma coisa que a gente faz. Só que o fruto que Deus de fato quer colher da nossa vida não é aquilo que nós fazemos. É aquilo que nós somos. E o nosso fazer, ele vai ser uma consequência disso. O fruto que Deus está observando não são os seus atos de bondade. Não são as coisas que você faz de bom para os outros, mas o fruto da bondade no seu coração. Porque se fazemos alguma coisa por outro, mas não fazemos isso por bondade, que valor isso tem? Nenhum. Então nós temos aqui a consciência, e aí a pergunta é se Deus para hoje na sua frente, e Ele vai olhar os frutos que você tem dado. O que é um fruto que um filho de Deus deve gerar? Fruto do caráter, o fruto daquilo que nós somos. E aí a gente vai para o fruto do Espírito e encontra amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Isso não são coisas que nós fazemos. Isso são coisas que Deus faz na vida da gente. Que nós temos participação disso. Mas Deus faz na vida da gente. O fruto deixa de ser uma ação religiosa. E o fruto passa a ser uma transformação do nosso ser. E aí o que imaginar essa coisa de parar e ele olhou e ele não viu nenhum fruto nela. Nenhum fruto nela. A ausência de fruto do Espírito na vida da gente só é explicado pela ausência desse Espírito na vida da gente. Porque a fé genuína e verdadeira, ela vai sim gerar o batismo do Espírito, o recebimento desse Espírito. E esse Espírito Santo de Deus vai sim transformar a nossa vida.
de uma forma ou de outra, num tempo diferente. Nós somos e fomos criados e temos sido cuidados pelo Senhor para darmos frutos. Frutos que permaneçam. O que é o fruto que permanece? O que é o fruto que permanece? A ajuda que eu faço ali, ajudei uma pessoa ali, aquela ali, às vezes é circunstancial, né? Permanece aquilo ali? Muitas vezes não. Mas a mudança do coração é um fruto que permanece. A mudança do nosso caráter, a evidência de coisas de Deus na vida da gente é um fruto que permanece. E é esse fruto que Deus quer ver brotando no nosso coração. Ele parou e procurou fruto naquela figueira. Deus para hoje na frente de você e Ele procura frutos produzidos pela sua experiência de fé dentro do seu coração. O que Ele vai encontrar? O que Ele vai encontrar? Eu queria que você se autoanalisasse nesse momento. O que Ele vai encontrar? Os frutos que Ele vai encontrar. E nós continuamos no texto. E o texto diz, corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? A gente diz, pastor, mas isso é muito duro. Mas isso é a justiça de Deus. Deus é justo. E como Deus de justiça, Ele age com justiça. Jesus, em muitos outros textos, trabalha a consciência. Em Mateus 25, por exemplo, quando fala dos talentos, Ele diz que distribuiu os talentos. Aquele cara que enterrou o talento, no final ele recebe o quê? Julgamento. Porque ele enterrou, teve medo, enterrou o talento, e ele foi lá, e o talento que ele tinha, ele foi lá e tirou dele, não foi isso? Nós temos várias referências na palavra de julgamento, de justiça de Deus. O problema é quando nós trabalhamos essa justiça isoladamente. E queremos tornar a justiça de Deus o motivo para as pessoas fazerem as coisas. Mas que a justiça de Deus existe, existe. Quando ela fala do ramo que não produz fruto, Ele corta. Quando Ele fala da figueira que não produz fruto, Ele corta. Aí vão aqui dizer, e é uma interpretação desse texto, de que isso é uma referência ao povo de Israel. De que ele estava ali, não estava produzindo o fruto da fé, e que ia cortar, e depois abrir para os gentios. Sim, podemos olhar dessa forma, mas olhemos para a nossa vida agora. E dizer, Senhor, quando o Senhor olha para a minha vida, o Senhor encontra fruto de fé? O Senhor encontra fruto de fé de uma vida redimida, de uma vida transformada, de uma vida que se rendeu pela graça, ao amor de Deus e tem usufruído dessa transformação de uma forma talvez até lenta, mas constante, mudando devagarzinho, mexendo aqui e acolá, como diz na música do Palavra Antiga, que Ele vai mudando as coisas de lugar. Estou em obras. E seu Espírito vai mudando as coisas de lugar. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Nós temos aqui a manifestação da justiça de Deus. Mas o texto continua, e aí nós começamos a ver a misericórdia. Porque o cara diz, Senhor, deixa por mais um ano. E aqui nós temos a manifestação da misericórdia. Porque o argumento do cara que cuidava da terra não era, Senhor, não, mas ela não está produzindo fruto, mas é porque não tem fé, não justificou. Ele simplesmente pediu que desse mais uma chance. É tipo, ela merece ser cortada. O cara está reconhecendo que ela merece ser cortada. Mas não corta não. Deixa mais um tempo. Deixa mais um ano. Isso é a misericórdia do Senhor. Quando nós merecíamos ser cortados e Ele não nos corta. Porque Ele dá tempo para nós sermos trabalhados, para nós sermos edificados, modificados pelo Espírito. Ele diz, Senhor, espera mais um pouco, deixa mais um ano, não dá o que ele merece, não corta, dá mais um tempo. Isso é a misericórdia. O que é a justiça, irmãos? É quando Deus nos dá aquilo que nós merecemos. O que é a misericórdia? É quando Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. A misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que nós merecemos. Ele diz, espera, dá mais um tempo, dá mais uma chance. Isso é visível em todo o Novo Testamento.
Jesus, quando olha para Jerusalém, diz: ó Jerusalém, quantas vezes eu tentei colocar-te debaixo das minhas asas, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos, e você não quis. Quantas vezes eu quis transformar a tua vida, eu quis gerar um fruto na tua vida, quantas vezes eu quis que você mudasse, que você se abrisse para o Espírito transformar o teu caráter, mudando a tua história, mudando o teu relacionamento, e você não quis. A justiça se manifesta, e junto com a justiça nós temos a manifestação da misericórdia, dizendo: dá mais um tempo, dá mais um ano, Senhor, dá mais um ano para que possa acontecer alguma coisa. E aí, irmãos, depois da misericórdia, vem a graça de Deus se manifestando. Veio a justiça dizendo: corte-a. Vem a misericórdia dizendo: dá mais uma chance. E vem a graça dizendo: eu cavarei ao redor dela e a adubarei. É quando ele não simplesmente pede para que a justiça não seja derramada e pede mais um tempo, mas aquele homem, ele se coloca num processo ativo de fazer com que aquela figueira dê fruto. A graça é isso. A misericórdia seria simplesmente Deus dando mais uma chance para a gente, cruzando os braços, esperando a gente ver o que é que acontece com a gente. A graça vai além disso. A graça é quando a justiça se retarda por um ato de misericórdia e Deus cai para dentro para fazer a coisa acontecer. Ele disse: deixa eu escavar ao redor dela. Que ideia que nós temos aqui quando percebemos Deus, a pessoa dizendo: deixa eu cavar ao redor dela. É o que, irmãos, o cavar ao redor? Quem entende de planta? Cuidar? O nutrir é no colocar o estrumo, adubar. Né? Vamos pensar no cavar ao redor. Cavar ao redor. O que é esse cavar ao redor? Quem trabalha com jardim, quem já mexeu com planta. Você cava ao redor para quê? Para tirar aquela terra dura, que está ali às vezes sufocando a planta. Para afastar uns matos que estão ali por trás, ali, consumindo todo o nutriente, não deixando a raiz daquela planta se nutrir. O cavar é uma forma de oxigenar. O cavar traz para mim a ideia de tirar o que está sufocando, o que está atrapalhando. Tirar as pedras que estão ali ao redor, tirar as ervas daninhas que estão ali, tirando toda a energia, todo o nutriente, não deixando aquela planta receber. O cavar ao redor é tirar tudo aquilo que atrapalha. E Deus faz isso com a gente. Deus vai trabalhando ao redor da nossa vida, cavando ao redor para que nós possamos dar fruto. Cavando ao redor para tirar aquilo que está atrapalhando. E aí eu pergunto para você, quais são as suas pedras? Quais são as suas ervas daninhas? Quais são os espinhos que estão ao redor da tua árvore, não permitindo com que você dê fruto? Você conseguiria identificar? O que está aí ao redor da tua vida, que te sufoca, que não deixa você dar fruto? Quando Deus for cavar ao redor da tua vida, ao redor da tua árvore, Ele vai tirar o que dali de perto? Você está sufocado, você está sem conseguir tirar os nutrientes. Ele cava ao redor. Ele cava ao redor. Para que possa afastar da tua vida aquilo que atrapalha você de dar fruto. E você precisa identificar isso. Porque você não é uma árvore estática. Você é um ser humano que pode participar desse processo junto com Deus. A árvore não. A árvore está aqui parada. Se eu tirar essa bicha daqui de dentro do jarro, ela sai. Ó, a bicha está toda... Está ruim ela. Agora essa bicha é um herói que ninguém plantou. Ela só nasceu sozinha aí dentro. Mas você não é uma árvore estática. Você é um ser humano. Com vontade, com ação, com capacidade de participar desse momento de escavação. Você tem como dizer, Senhor, a árvore não tem como dizer para o jardineiro, jardineiro, essa pedra aqui, jardineiro.
Mas você tem como dizer para Deus: Senhor, cava desse lado de cá, porque isso aqui está acabando comigo. E tem coisas que Deus vai dizer: meu filho, você não está percebendo, mas essas coisas ao redor da tua vida, elas estão tirando a tua capacidade de frutificar. E eu vou mexer nisso. Às vezes somos nós participando, pedindo para Deus tirar. Às vezes é Deus dizendo: sai do meio que agora eu vou operar. E quando Deus vai escavar ao redor da gente, acaba pegando numa raiz, não acaba? Não acaba pegando numa raiz? Na hora de tirar as pedras, não dá uma machucada? Ou vocês acham que é um processo totalmente confortável para a planta? A planta ali sendo escavada, e esse ser escavado, é um ato, é uma coisa completamente confortável para ela. Não, parece que o ficar como estava é mais confortável. Mas precisa escavar. Vocês percebem a escavação muito parecida com o processo da poda que Deus faz na vida da gente, para a gente poder produzir mais fruto? É uma outra figura de linguagem que Jesus usa em João 15. Ele escava ao redor da gente, para que a gente possa frutificar. Mas ele não somente tira aquilo que está atrapalhando. Ele dá o que você precisa. Ele aduba. E para mim um adubo é o Espírito Santo de Deus, dando para a gente tudo o que a gente precisa, para ter esse fruto sendo brotado. Como é que é esse processo? Também é ativo-passivo. A palavra enche-nos do teu espírito, esse enche-nos significa deixar-se encher. Enche-nos do espírito parece um processo onde o espírito te enche para te transformar, mas de que você está ali com as vasilhas prontas para receber o que o espírito tem para você. Não é uma ação só de Deus e nem é uma ação só do ser humano. É dos dois. Esse processo de adubação da tua vida envolve também decisões suas. Envolve uma ação sua, dizendo: vem Senhor, vem, coloca o adubo, eu quero... Se colocar o adubo e a raiz não chupar aqueles nutrientes, de nada adianta. Há uma participação sua nesse processo. Irmãos, tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Tudo que nós precisamos para produzir esses frutos estão à nossa disposição. Tudo que nós precisamos já está à nossa disposição. A graça derramada, o perdão derramado, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, pessoas caminhando junto com a gente para ver esses frutos brotando. Não há nada a mais que Deus precise fazer que não seja simplesmente executar aquilo que já foi derramado sobre nós. E aí nós como planta, nós como essa figueira, ele vem e aduba, ele cava ao redor, ele aduba, ele dá o que a gente precisa para os frutos acontecerem. Amém, irmãos? O texto continua e diz: se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Você vê que o juízo final, ele vem depois da justiça, da misericórdia e da graça. Porque Deus não tem prazer em fazer juízo. O prazer de Deus está em vermos os frutos sendo dados. O prazer de Deus está em ver a sua graça gerando o que precisa ser gerado na vida da gente. Eu queria desafiar você hoje a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou essa figueira estéril. Existem áreas da minha vida, que talvez você não seja a figueira estéril, mas talvez existam áreas da sua vida que estejam funcionando como uma figueira estéril. E Deus pode estar chegando dizendo: sabe, vou cortar isso. Eu imagino aqui, sabe o quê? Uma conversa da Trindade. Imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando sobre você. E imagine o Deus Pai olhando e diz: rapaz, essa pessoa aí não está dando fruto, vamos cortar esse negócio. Aí Jesus diz: espera aí, Senhor,
Vamos dar mais um tempinho. Jesus não é aquele que está à direita do Pai, que intercede por nós? Não é? Dá mais um tempinho. Aí o Espírito Santo olha assim e diz, chega comigo. Chega para mim agora. Agora é a minha vez. Jesus está aí clamando por misericórdia. O Pai está querendo ver a obra, o meu propósito se cumprir. O Filho está pedindo mais um tempo. E o Espírito está cavando e adubando para fazer a obra acontecer. Isso tudo é obra de um Deus só. Deus Pai olha como Criador e diz, eu não criei essa pessoa para isso. Vocês lembram da história quando Deus quis destruir o povo? E Moisés intercedeu e pediu para Deus não fazer isso? Jesus é o nosso intercessor. Porque Deus como Criador olhou para aquele negócio e disse, meu Deus, isso daqui não... Meu Deus, ó Deus dizendo, meu Deus. Deus olhou para o negócio e disse, não, isso não foi criado para esse jeito. Ele está atrapalhando o outro. Está tomando sol e fazendo sombra para a pessoa que está do lado. Está ocupando o lugar inutilmente. E aí o Jesus vem e diz, mais um tempo. Dá mais um tempo. O Espírito vem e diz, deixa comigo. Eu vou cavar ao redor. Eu vou jogar adubo. E o desejo do meu coração, irmãos, é que esta obra de frutos na nossa vida, que tem a ver com os nossos relacionamentos, tem a ver com a nossa família, tem a ver com o nosso casamento, ela aconteça em nome de Jesus. E que esses frutos, eles sejam dados para a honra e glória do nosso Deus. Porque nós fomos criados em Cristo para fazermos boas obras e para que esses frutos do seu Espírito, eles brotem do nosso coração. Amém? A gente vai cantar uma música no sentido e no espírito de oração. É uma música que muitos aqui conhecem. O Manuel vai puxar só no violão, vai ajudar a gente a cantar. Mas essa música diz, eu venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. E uma parte da música diz, cumpre em mim o teu querer. E nessa hora você pode estar no seu coração, vem Senhor, escava, aduba, mas não me deixa ficar como uma figueira sem figos. Eu quero produzir na minha vida, no meu relacionamento, os frutos que o Senhor tem preparados para mim. Vamos cantar? Vamos cantar em oração? Lugarzinho onde você está, tem o teu tempo com Deus agora. Senhor amado, cumpre em nós, Pai, a tua vontade. Que o Senhor, Pai, possa estar agindo com a tua misericórdia e com a tua graça, produzindo em nós aquilo que o Senhor tem como propósito para cada um aqui. Senhor, o Senhor sabe de áreas de vidas aqui que precisam tanto desses frutos. Age, Pai, e manifesta no meio do teu povo a tua vontade e o teu querer. Muito obrigado, Senhor, por esse ensino, pela tua palavra, por Jesus ter, de uma forma tão clara, nos desafiado. E nós nos sentimos hoje desafiados por ti. E entregamos a nossa vida como oferta no teu altar. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor.